Sexta-feira, 10 de janeiro, e aqui estamos juntos mais uma vez. Eu sou Marina Seganfredo, eu tô empolgadíssima para receber você no nosso 12º episódio da nossa Review Jurídica Semanal. Então se prepara, porque hoje a gente tem um conteúdo imperdível para quem ama o universo jurídico e quer ficar por dentro aqui das principais atualizações. E aí, já reservou um tempinho aí na sua sexta-feira para o nosso encontro semanal? Toda semana, a gente traz aqui informações as mais relevantes para deixar você bem atualizado e preparado para os desafios da área jurídica. Então, escolha sua bebida favorita, acomode-se no seu lugar favorito e venha acompanhar as principais notícias e análises que com certeza vão deixar você mais inteligente. 25 anos e nada de sorte grande. Casal processa lotérica por jogo não registrado. Um casal de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, está há mais de 25 anos travando uma batalha judicial por um prêmio da Mega Sena que nunca foi registrado. Em 1999, eles tinham tudo para embolsar R$ 675 mil, mas uma falha da funcionária da lotérica transformou o sonho de riqueza em uma longa saga nos tribunais. A justiça já garantiu ao casal R$ 25 mil por danos morais, além do valor atualizado do prêmio não registrado. No entanto, o STF livrou a Caixa Econômica Federal de responsabilidade, atribuindo a culpa exclusivamente à lotérica. Segundo a ex-ministra Rosa Weber, a falha foi da casa lotérica e não da instituição bancária. Agora, o processo segue para a fase de liquidação, calculando juros, correção monetária e honorários. Parece que esse prêmio está acumulando mais do que a Mega Sena da virada. As lotéricas operam como premissionárias de serviço público vinculadas à Caixa por contratos de permissão. Isso significa que, embora representem a instituição, possuem autonomia administrativa e assumem os riscos e deveres relacionados às operações. O STF reforçou que, para responsabilizar a Caixa, seria necessário provar falha sistêmica ou omissão no dever de fiscalizar, o que não ocorreu. Assim, a responsabilidade recai integralmente sobre a lotérica. Meta abandona a checagem e aposta na sabedoria da galera. A Meta anunciou uma mudança polêmica: abandonar a checagem de fatos tradicional e adotar as notas da comunidade. Modelo inspirado na abordagem da Rede X, antigo Twitter. Mark Zuckerberg afirmou que a medida busca reduzir censuras e erros, mas críticos sugerem que a mudança está mais alinhada à pressão política de governos e à tentativa de evitar regulamentações mais rigorosas em países como o Brasil e os integrantes da União Europeia. O novo sistema permite que os próprios usuários avaliem conteúdos, transferindo a responsabilidade da moderação para a comunidade. Contudo, especialistas alertam que essa decisão traz à tona reflexões sobre a responsabilidade das plataformas digitais. Ao delegar a moderação, a Meta evita ser vista como árbitro, mas abre margem para violações de direitos fundamentais. O debate é urgente. Até que ponto a autorregulação pode funcionar sem comprometer a segurança e a integridade do ambiente digital? Para os advogados e estudiosos do direito, o caso da Meta é um convite à análise sobre os limites da liberdade de expressão e os desafios da neutralidade algorítmica. E aí, o que você achou dessa mudança? STF invalida a lei do Rio de Janeiro sobre prova de vida. O Supremo Tribunal Federal invalidou por unanimidade a lei do Estado do Rio de Janeiro que obrigava bancos a realizar prova de vida em domicílio ou no local escolhido pelo beneficiário. A norma, que buscava beneficiar idosos e pessoas com dificuldades de locomoção, foi declarada inconstitucional por invadir a competência exclusiva da União para legislar sobre seguridade social. O relator, ministro Dias Toffoli, destacou que a matéria já é regulamentada pela Lei Federal 8.212/91, que estabelece as regras para a prova de vida de beneficiários do INSS. Segundo Toffoli, a lei estadual foi além do permitido, ao impor obrigações adicionais aos bancos, desrespeitando os limites constitucionais.
A decisão reforça que no sistema federativo brasileiro, a União é a responsável por legislar sobre seguridade social e outras questões de alcance nacional, enquanto os estados devem se restringir ao regime próprio de previdência de seus servidores. Vamos ouvir o que diz Malu Aragão, nossa participante especial dessa edição, mestre em Direito e Resolução de Conflitos e analista judiciária do Tribunal de Justiça do Ceará. Doutora Malu, poderia nos contar como a divisão de competências entre a União e estados impacta a criação de leis destinadas a beneficiar grupos vulneráveis? Primeira coisa que a pessoa precisa entender é que essa divisão de competências entre a União e os estados consta na Constituição Federal. Então, por exemplo, o artigo 22 da Constituição prevê a competência privativa da União para legislar. E no artigo 24, a Constituição dispõe que a União, os estados e o DF legislam concorrentemente. Então, eu tenho aí dois tipos de competência. Uma que só a União pode legislar e a outra, a União concorre com estados e DF. Quando a União tem essa competência concorrente com os estados e o Distrito Federal, a União vai fazer só normas gerais. Os estados e o DF vão suplementar. No caso desse julgado, que trata sobre seguridade social, isso é uma competência privativa da União. Está no artigo 22, inciso 23, que compete privativamente à União legislar sobre seguridade social. Assim, nenhum estado nem o DF podem legislar sobre essa matéria, apesar dos estados e do DF, juntamente com a União, poder legislar sobre previdência social, que é uma espécie da seguridade social. Mas seguridade social, que é o caso desse julgado do Supremo Tribunal Federal, só cabe à União. É por isso que o STF declarou a inconstitucionalidade na ação direta de inconstitucionalidade 7.010 da Lei do Rio de Janeiro, que legislava sobre a obrigação de bancos de realizar prova de vida no domicílio ou local escolhido pelo beneficiário. E aí, uma decisão dessa impacta benefício de grupos vulneráveis? Sim, impacta. Por quê? Porque o Estado fica impedido de beneficiar referidos grupos, já que isso é uma competência privativa da União. E aí muita gente me pergunta, e o Supremo Tribunal não poderia entender diferente? Não, porque o Supremo deve obediência a um princípio constitucional, que é o chamado princípio da conformidade funcional, que não pode existir nenhuma interpretação que subverta a divisão que o constituinte originário fez das competências entre a União, os estados, o DF e os municípios. Então fica aí a resposta, né, que com certeza impacta, mas não pode resolver de outra forma que não seja declarando a inconstitucionalidade dessa lei estadual com relação à Seguridade Social. Sensacional! Esclareceu tudo por aqui e com certeza agregou muito para o nosso querido ouvinte que poderia ficar na dúvida. Violência doméstica, dano moral na conta. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou um projeto de lei que promete transformar a reparação às vítimas de violência doméstica no Brasil. A proposta garante que mulheres agredidas possam receber indenização por dano moral sem precisar de uma longa e complicada instrução probatória. O juiz decidiria o valor diretamente na ação penal. A relatora do projeto, deputada Silvia Alves, explica que a medida atualizada à Lei Maria da Penha, aliando-se à jurisprudência do STJ, que já permite fixar indenizações mínimas nesses casos. A ideia é acelerar o acesso das vítimas à reparação, reduzindo burocracias e colocando o foco onde deve estar, no agressor, que será diretamente responsabilizado pelo pagamento. Agora, a proposta segue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e, em seguida, ao Congresso Nacional. Nos últimos anos, o Brasil avançou em legislações para proteger as mulheres, entre elas a Lei do Sinal Vermelho, que permite denúncias discretas, e a Lei Mariana Ferrer, que garante respeito às vítimas durante audiências. Apesar dos progressos, o desafio é garantir que essas iniciativas
cheguem a todas as regiões, ampliando a rede de proteção e garantindo justiça de forma efetiva. Viúva e filhas de Silvio Santos acionam justiça por fortuna de 429 milhões de reais em paraíso fiscal. As herdeiras do icônico apresentador Silvio Santos, que faleceu no ano de 2024, estão envolvidas em uma disputa judicial para acessar uma parte significativa da fortuna deixada por ele, avaliada em 429 milhões de reais. A quantia está alocada no paraíso fiscal das Bahamas e a questão gira em torno do pagamento de 17 milhões de reais em imposto de transmissão causa mortis e doação, ITCMD, cobrado pelo estado de São Paulo. Iris Abravanel, viúva de Silvio, e as 6 filhas do empresário argumentaram que o valor bloqueado por estar em contas no exterior não deveria estar sujeito à legislação tributária brasileira. O ITCMD é um tributo progressivo que incide sobre heranças e doações, e as herdeiras questionaram sua aplicabilidade no caso específico da fortuna internacional, preservada pela empresa da Paris Limitada, sediada nas Bahamas. O estado de São Paulo, representado pelo procurador responsável pelo caso, levanta dúvidas sobre a legalidade dessa movimentação internacional, destacando que a maior parte do patrimônio de Silvio Santos era pública e localizada no Brasil. Enquanto a justiça analisa o impasse, as herdeiras permanecem em silêncio, sem se manifestar publicamente sobre a disputa. A questão pode abrir precedentes significativos no campo tributário, envolvendo bens localizados fora do país. E aí, gostou das notícias de hoje? Qual delas que chamou mais a tua atenção? Bom, foi um prazer compartilhar esse momento com você nesse início de 2025 e a gente segue juntos, trazendo sempre os principais destaques do mundo jurídico. Até a próxima sexta!